Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam contigo, com a tua família nessa manhã. Eu queria, antes de abrir o texto sagrado, que você orasse novamente comigo, mas dessa vez pela exposição da palavra. Já oramos pelos nossos pedidos particulares, já apresentamos nossa gratidão a Deus, mas esse é o tempo em que precisamos orar para que Deus nos fale através da palavra. Feche os seus olhos novamente. Querido Deus, nós estamos diante da Tua presença. Já falamos muito neste lugar, louvamos o Teu nome, conversamos com os nossos amados, cumprimentamos pessoas aqui, apresentamos com a nossa voz aquilo que está dentro de nós. Mas agora, Deus, nós queremos ouvir o que vem de Ti. Nós queremos a Tua palavra, a Tua manifestação, a Tua vontade, a Tua verdade, o Teu propósito. Por favor, Senhor, fala com esta igreja essa manhã, a despeito do instrumento falho que escolheste para explaná-la essa manhã. Que as minhas imperfeições não impeçam esta querida igreja de Te ouvir. E que todos, a começar por mim, possamos aprender grandes lições da Tua palavra esta manhã. Porque são coisas, Deus, que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero agradecer o convite feito pelo Departamento de Liberdade Religiosa desta igreja para estar aqui com os irmãos, apresentando a palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16. Aguardar que os irmãos encontrem. Podem fazer o santo barulhinho das páginas da Bíblia mexendo. Esse barulho Deus se agrada em sua casa. 1 Pedro capítulo 2, versos 15 e 16. Eu lerei com você. Amém? Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro está aqui aconselhando seus leitores acerca da conduta cristã que eles devem ter, que eles devem cultivar. E ele frisa que, embora os seus leitores sejam livres, eles devem usar essa liberdade para servir. E é um conceito que parece contraditório na mente pós-moderna, na mente secular, né? Quem é livre não tem que servir ninguém. Quem é livre tem que ser livre e fazer o que bem entende. Mas na Bíblia, liberdade só existe para o serviço. Você e eu somos livres para servir a Deus, para servir o nosso semelhante. A liberdade bíblica, ela sempre tem um propósito. Nós vivemos hoje num momento de tranquilidade, né? De liberdade religiosa. Você pode vir a essa igreja adorar, sem nenhum problema. Você não será parado na rua por um policial, não será preso. Mas como nós temos aproveitado esta liberdade? Será que você já pensou nisso? Que esse tempo de liberdade religiosa que nós temos deveria ter um bom aproveitamento? Ou estamos tão acostumados a ser livres religiosamente falando, que isso parece uma coisa comum, que nunca vai acabar, uma coisa corriqueira, banal até. Eu quero refletir com você sobre esse assunto a partir da vida de dois personagens bíblicos. O primeiro personagem está no livro de Juízes, e só de eu falar o texto, muita gente já vai saber que personagem é. Juízes capítulo 14, versos 1 a 3. É o primeiro personagem que eu quero usar para refletir com você acerca do uso da liberdade. Como eu e você temos usado nossa liberdade? Juízes capítulo 14, versos 1 a 3. Quem encontrou, diga amém? Amém. Então eu lerei com vocês. Desceu Sansão a Tímina. Pronto, você já sabe quem é o personagem. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa.
Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Jair, não entendi o que tem Sansão a ver com liberdade religiosa. Tem tudo a ver, gente. Você e eu somos livres para servir a Deus. Pedro disse isso no texto que nós lemos juntos. Nossa liberdade deve ser usada para servir a Deus. Porém, Sansão usou sua liberdade para quê? Para agradar a si mesmo. Percebe? Logo no começo da sua história, ele vai num lugar onde ele não deveria ir, porque ele tinha uma missão, você lembra disso? Sansão foi chamado por Deus ainda no ventre para ser o libertador de Israel. Ele jamais deveria se unir a um povo inimigo do seu. Mas ele decide ir procurar namorada no arraial do inimigo. Vou abrir um pequeno parênteses para me dirigir somente aos meus amados irmãos solteiros desta igreja. Amado, existe muita gente boa aqui dentro. Não necessariamente da Central de Jundiaí, há também. Mas em outras igrejas adventistas, há muita gente boa que você pode namorar. Mas muitos de nós temos escolhido procurar namorado no arraial do inimigo. Procurar namorada no arraial do inimigo. Isso é muito perigoso. É bem verdade que há casos pontuais de pessoas muito boas que existem fora daqui também. E você pode namorar uma e trazer para cá. Eu conheço histórias, né? Até brinco com essas pessoas, foi um namoro missionário. Mas, amados, isso é exceção. E a Bíblia tem advertências claras com relação a isso. Então, cuidado. No exemplo de Sansão, nós veremos que para ele não deu certo. E para a maioria das pessoas que tomam essa atitude, também não dá. Pode ser que o seu caso seja uma exceção? Pode. Mas pode ser que não seja. Afinal de contas, casos como esses são exceções. Fechando parêntese. Sansão usou a sua liberdade somente para agradar a si mesmo. Como é que você tem usado a sua liberdade, meu amado? Você usa a sua liberdade para servir a Deus ou para servir você mesmo? Sabe o que aconteceu com Sansão? A maioria de vocês já sabe, mas eu lerei assim mesmo. Antes que eu leia o que aconteceu com ele, eu quero ler mais um pedaço do que ele fez com a sua liberdade. Capítulo 16, verso 1 a 4. Só virar a página, está aí pertinho. Capítulo 16, versos 1 a 4. Sansão foi a Gaza, diz aí na sua Bíblia, e viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Sansão era nazireu desde o ventre, chamado por Deus para uma missão especial. Sansão jamais deveria ter sexo fora do casamento. Verso 2. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. Toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos ao raiar do dia, até então, e daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte, que olha para Hermon. Deus foi tão misericordioso com Sansão que não retirou dele a força quando ele foi ter com a prostituta. Eu fico impressionado com isso, sabia? Fico muito impressionado. Talvez se eu fosse Deus, já deixaria Sansão fraco naquele instante. Mas Deus ainda deu oportunidade para ele. Ainda permitiu que ele mantivesse a sua força sobrenatural para ele poder escapar. Só que Sansão não percebeu isso, porque como nós dissemos antes, ele usou sua liberdade para agradar a quem? A si mesmo. Amados, nós vivemos hoje num tempo de extremo antropocentrismo. As pessoas pensam muito em si, em pouco na vontade de Deus. Isso está tomando conta até da igreja. Está chegando um ponto que as pessoas só querem a igreja, essa liturgia, a adoração, o programa, for exatamente do jeito que elas querem. Mas a palavra diz claramente que a minha liberdade tem que ser usada para servir e para agradar a Deus. Não para agradar a mim mesmo. A liturgia, o culto, o serviço da igreja não é feito para mim. É feito para servir a Deus. Mas Sansão tinha uma mentalidade totalmente antropocêntrica, egoísta. Ele só pensava em si.
Depois desse livramento que Deus lhe permitiu ter, sabe o que Sansão fez? Pediu perdão a Deus? Se arrependeu? Não. Verso 4. Depois disso, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. O vale de Soreque, para você, pode não representar nada, mas eu tive a curiosidade de procurar num dicionário hebraico o que significa Soreque. Soreque significa vinha. Sim, pezinho que dá uva, né? Detalhe, como ele era nazireu desde o ventre, ele tinha um voto, um chamado de Deus, ele jamais deveria beber vinho, nem suco de uva. Está no capítulo 3 do livro de Juízes. Nem suco de uva não fermentado. E ele agora vai para um vale que produz vinho. Um vale que tem vinho no nome. Você acha que Sansão bebeu lá? O que você acha? Ele usou sua liberdade para agradar a si mesmo. Qual foi o resultado dessa vida egoísta de Sansão? Versos 20 e 21. E disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei outra vez como dantes e me livrarei. Olha a ideia dele. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Lembra de Gaza? Ele dormiu com a prostituta, fez o que quis, acordou forte, arrancou a porta e foi embora. Então o que ele pensou? Eu posso aqui ficar curtindo Dalila, e quando o bicho pegar, eu uso a minha força e me livro. Mas dessa vez o Senhor se retirou dele. 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Lembra do capítulo 14, verso 3? Tomai-me esta, porque esta agrada os meus olhos. Quando ele foi preso, a primeira coisa que fizeram com ele foi vazar os olhos. Você acha que Deus foi muito duro para Sansão? Você acha? A única maneira de Sansão enxergar as verdades espirituais foi perdendo os olhos. Você entende? Porque ele só enxergava a si mesmo. Ele não enxergava que a sua liberdade era para servir a Deus. E Deus permitiu que ele perdesse os olhos, para que finalmente a sua cegueira espiritual fosse interrompida. Para que agora ele começasse a enxergar com os olhos da fé, já que ele não tinha mais olhos físicos. E o homem que nasceu para ser libertador, agora era cativo, amarrado com cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Sansão foi preso sem cumprir sua missão. Deus deu ele uma missão ainda no ventre: você vai libertar Israel. Mas ele não cumpre a missão. E Deus permite que ele seja preso, que ele perca a sua liberdade. Ele tinha liberdade e não soube aproveitar. Resultado, perdeu a liberdade. Mas eu louvo o nome do Senhor porque ele é tão gracioso, tão misericordioso, que mesmo para um camarada como Sansão, ele deu mais uma chance. E isso está no verso 28 a 31 do mesmo capítulo. Sansão finalmente começa a enxergar. Cego, né? Irônico isso, né? Agora cego ele começa a enxergar. Enxergar quem? Que ele deveria usar a sua liberdade para servir a Deus. Pena que ele só enxergou e depois perdeu a liberdade. Então ele faz uma das orações mais sinceras que eu conheço na Bíblia. E você vai lê-la comigo. Sansão clamou ao Senhor, verso 28, e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte, dos que matou na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou a ele a Israel 20 anos. Finalmente, Sansão cumpriu sua missão. Finalmente. Ele tinha que derrotar os filisteus. E o maior estrago que ele fez na seara do inimigo, na terra do inimigo, foi justamente nesse dia. Qual foi o problema? Ele morreu junto.
Ao contrário do que muitos pensam, Sansão não foi suicida. Ele só morreu porque ele estava ali dentro, ele não tinha como sair. E para ele poder se vingar dos filisteus, como ele ora a Deus, ele tinha que fazer aquilo, porque ele não sairia dali. Pelo menos não com vida, né? Ele finalmente cumpre sua missão, mas preso. E perde a vida ao cumprir a sua missão. Há um outro personagem da Bíblia que tem um uso muito diferente da liberdade. Alguém que soube como ninguém usar a liberdade que teve. Eu quero que você conheça esse personagem comigo lá em Mateus capítulo 4. Pelo texto, provavelmente, você também já vai saber de quem eu vou falar. Mateus capítulo 4, versos 17 a 25. Mateus capítulo 4, versos 17 a 25. Amém? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estavam ao barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu fiz uma leitura dinâmica desse bloco de texto, dessa perícope, para que você tenha uma ideia da ênfase que Mateus quis dar. Passou o batismo de Jesus no final do capítulo 3, a tentação de Jesus no início do capítulo 4. Uma vez Jesus batizado e tendo vencido a tentação, Jesus arregaça as mangas e parte para o trabalho. Porque Jesus, a semelhança de Sansão, tinha uma missão, concorda? Jesus veio ao mundo com uma missão, assim como Sansão também. Só que Jesus usou a sua liberdade para cumprir sua missão. O foco de Jesus não era ele mesmo, o foco de Jesus era a missão que ele tinha. Ele sabia porque tinha vindo ao mundo e ele tinha total foco nessa missão. E aí eu pergunto para minha amada igreja essa manhã: qual é o foco que eu e você temos na missão? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem avisado que um dia Jesus virá a essa terra e mudará a história para sempre? Você tem testemunhado às pessoas que você tem um Salvador que mudou a sua vida e que pode mudar a delas também? Qual é o foco que nós temos dado à nossa missão? É muito bom estarmos numa igreja confortável, com bancos bonitos, um templo bem construído e tudo mais que nós já sabemos. Mas a igreja não é um fim em si mesma. A igreja é uma agência de salvação. Se não for assim, não faz sentido ela existir. Deus não chamou você para assistir mensagens e músicas bonitas. Deus chamou você para servir. Deus chamou você para trabalhar. Aqui é apenas uma parte da sua experiência cristã. A maior parte dela tem que acontecer fora daqui. Quando você serve aos outros, quando você ministra aos outros, quando você alcança outras pessoas. Aí sim a sua experiência cristã é enriquecida. Sua experiência cristã é plena, é realmente relevante. Jesus sabia disso e ele logo se dedicou ao serviço. E é curioso que o evangelho de Mateus, ao contrário do de Marcos, tem narrativas bastante detalhadas, extensas. A rapidez dos fatos não é uma ênfase no evangelho de Mateus, ao contrário do evangelho de Marcos. Tanto é que Marcos tem praticamente metade do tamanho do evangelho de Mateus para contar a mesma história. Porque a narrativa de Marcos é mais rápida. Ele queria mostrar para os romanos que Jesus era um homem de ação. Já Mateus tinha como foco mostrar Cristo como um Messias esperado por Israel. Mas nesse ponto do início do ministério de Cristo, Mateus usa uma narrativa rápida
para mostrar como Jesus enfatizou, priorizou, focou na sua missão. E é uma declaração do próprio Cristo que resume o seu pensamento. Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Queria que você abrisse comigo. Evangelho de São João, capítulo 4, verso 34. Evangelho de São João, capítulo 4, verso 34. Olha que palavras de Jesus aqui. Eu me arrepiei quando eu li isso aqui, gente. Amém? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus teve uma breve conversa com a mulher samaritana, né? Vocês conhecem a história lá no início de João capítulo 4. E ele demora na sua ministração com ela, e os discípulos falam: Senhor, você não está com fome? Vamos comer alguma coisa? Tome aqui algum alimento. Mas Jesus estava tão focado em salvar que ele falou: não preciso de comida agora. A minha comida é cumprir a minha missão. A minha comida, o meu alimento é salvar. Gente, você tem ideia do que é isso? Sabe, dá vergonha quando eu leio isso aqui. Quando eu olho para a minha vida, eu sinto vergonha. Não sei se você sente. Eu sinto vergonha. Eu nunca fui tão focado no Evangelho como Cristo foi. Não sei se você foi, ou se você é. Se você é, amém. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas quanto a mim, eu não posso dizer o mesmo. E esse verso me envergonha. Isso mexe comigo. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, é cumprir a sua obra. Eu vim para cumprir uma missão. Essa é minha prioridade absoluta. Jesus usou a sua liberdade para cumprir a missão, ao contrário de Sansão. Sansão buscou agradar a si mesmo. Jesus buscou agradar o Pai. Mas infelizmente, né, ou felizmente, fazia parte, né, Jesus também teve restrição à sua liberdade. Evangelho de São Mateus, capítulo 26. Abra comigo. Sansão um dia foi preso. Não precisava ter sido preso. Foi o que desobedeceu a Deus, se colocou no caminho da derrota. Já Jesus não. Jesus foi preso porque fazia parte da sua missão. Mateus capítulo 26, versos 47 a 50. Quem encontrou, diga amém. Falava ele ainda. Ele quem? Jesus. E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem o beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Jesus foi preso. E aparentemente, aos olhos humanos, o cumprimento da sua missão seria interrompido. Não é verdade? Uma visão meramente humana. Ele estava pregando, ensinando uma nova doutrina e agora foi preso. Então agora ele não vai mais pregar, ele não vai mais continuar o que estava fazendo. Mas a sua missão não ficou incompleta. Como é que eu sei disso? Evangelho de São João, capítulo 19. Evangelho de São João, capítulo 19, verso 30. Um verso que muitos de vocês conhecem, com certeza. Evangelho de São João, capítulo 19, verso 30. Quem encontrou, diga amém. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. O que Jesus quis dizer com está consumado? Entre outros sentidos, né? Porque a palavra grega tetelestai permite a tradução está pago, está liquidado, né?
com referência a Colossenses 2, onde Paulo diz que Cristo pagou a nossa dívida na cruz, o escrito de dívida. Mas uma outra tradução possível que diz: está terminado. The end. Acabou. Missão cumprida. Jesus, mesmo preso, concluiu sua missão. Nem mesmo as cadeias, nem mesmo os pregos na cruz impediram que Jesus fizesse o que viera a fazer. Mesmo pregado na cruz, você lembra disso? Foi pregado entre dois ladrões. Um deles o aceitou ali e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mesmo preso, Jesus estava cumprindo a sua missão. Ele não foi preso porque fracassou. Ele foi preso porque fazia parte da sua missão: ser preso e ser morto por minha causa. Você entende por que eu me sinto envergonhado quando eu leio João 4,34? Que a minha comida é fazer a vontade do Senhor. Porque eu olho para a minha vida e eu falo: Senhor, quando que eu vou viver isso? Quando que eu vou ter esse foco? Quando que eu vou ter essa tenacidade, esse caráter? Quando? Quando que a igreja vai ter essa experiência? Dentro de algum tempo, meus amados, não teremos mais liberdade religiosa. É o último texto que eu quero ler com você, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Eu gostaria que esse texto não estivesse escrito. Gostaria de não precisar lê-lo para você. Gostaria. Sinceramente, gostaria muito. Mas Deus não me perdoaria se eu fizesse isso. Você precisa saber, caso você ainda não saiba. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Quem estudou a lição da escola sabatina recentemente viu esse texto nela. Mas talvez você não tenha percebido esse texto, não tenha estudado a lição. Então quero compartilhar esse texto com você. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Todos encontraram? Amém? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Talvez na sua tradução está: sofrerão perseguições. Olha que verdade objetiva e dura Paulo está dizendo a Timóteo: olha, você quer ser cristão? Você quer servir a Deus? Saiba que você vai ser perseguido. Lá em 1 Pedro 2, eu não vou ler, mas eu vou citar esse texto, versos 19 a 21, fala que nós fomos chamados para sofrer como Cristo sofreu. Porque Cristo deu o exemplo, sofrendo em nosso lugar, e nós como seus servos devemos seguir as suas pisadas. Ou seja, hoje é bom ser cristão, né? Ser adventista do sétimo dia, vir à igreja. Eu não saudei os irmãos que estão vendo pela internet, me desculpe, estou fazendo isso agora, ainda oportunamente, né? Obrigado pela audiência de vocês, e essa mensagem também é para vocês. É bom estar aqui, ou então é bom poder ver pela internet um culto, né? Para quem não pôde estar aqui. Mas a verdade é que um dia não haverão cultos nesse lugar. E não haverá transmissões pela internet também. Não poderão haver reuniões públicas. Você não poderá confessar a Cristo plenamente, publicamente, porque a nossa liberdade será cortada. E essa é a relevância desta mensagem desta manhã. Como você tem usado a sua liberdade? Eu quero chegar mais perto de você para te contar uma história olhando no seu olho. E com essa história eu vou terminar essa mensagem. Ano de 2015. Rodrigo Goulart, um jovem de uma família rica de Curitiba, bem sucedida, filho de papai, assim, tinha tudo que queria. Resolveu se divertir, foi para a Indonésia surfar. Só que dentro da prancha dele havia drogas dentro, porque ele resolveu fazer uma grana lá, vender droga lá na Indonésia. O problema é que na Indonésia, tráfico de drogas é crime capital, é punido com a morte. E ele foi pego lá. A embaixada brasileira fez de tudo para livrá-lo, para amenizar a pena, para tentar negociar, mas o governo da Indonésia não quis acordo. E em 29 de abril de 2015, Rodrigo Goulart foi executado. Jair, por que você está me contando isso? Rodrigo Goulart era uma pessoa que era livre, mas ele desperdiçou a liberdade.
e prestes a ser executado, ele clamava: eu não mereço morrer por causa de um único erro. Amado, desperdiçar a liberdade talvez seja um único erro para você, mas pode ser o erro que vai te tirar do céu. Pode ser o erro que vai te tirar da salvação. Sansão usou a sua liberdade para servir a si mesmo. Jesus usou a sua liberdade para servir o Pai. Alguém aqui deseja usar a sua liberdade para servir o Senhor? Se é isso que você quer, fica de pé e ora comigo nesse momento. Deus, obrigado por falares de maneira tão clara conosco essa manhã. Obrigado por nos alertares que este é o tempo em que temos que usar a nossa liberdade para o teu serviço. Não podemos mais ficar brincando de ser crente. Brincando de vir à igreja como se ela fosse um clube, um ambiente social, e não vivendo o cristianismo fora daqui. Nós precisamos urgentemente usar a nossa liberdade para Ti. Antes que ela acabe, nós não possamos mais fazer a obra que hoje nós podemos fazer. E eu quero, Senhor, diante dessa assembleia, dizer para Ti que eu quero usar a minha liberdade para a Tua honra, para a Tua glória. E tem pessoas que levantaram a mão essa manhã dizendo que concordam comigo, que querem fazer isso também, Senhor. E o céu está contemplando essas mãos que se ergueram. O céu está contemplando essas vidas que se levantaram das cadeiras e estão fazendo essa oração comigo. Senhor, por favor, mexe com essa igreja. Faz uma obra poderosa em nosso meio. Tira de nós esse sono, essa mornidão, esse foco em nós mesmos. E nos usa para a Tua honra, para a Tua glória. Que tudo que sonharmos, que tudo que quisermos, que tudo que fizermos, seja para Ti, Senhor. Tira os nossos olhos dessa terra, Senhor, nos coloca na eternidade. E ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiramente Teus servos. Faz com que nós possamos também dizer que a nossa comida é fazer a vontade do Senhor. A nossa prioridade absoluta é Te servir, Pai. A nossa prioridade absoluta seja salvar, seja transformar vidas pelo Teu poder. E por isso, Senhor, termina essa oração te pedindo: derrama o Teu poder sobre nós, Pai. Porque nós somos tão maus, tão indignos, tão pecadores, que nem isso nós queremos. Mas nós Te oramos, Senhor, que esse poder alcance a nossa vida, para que essa obra possa ser feita em nós e através de nós. Que Jundiaí perceba que aqui nesta rua há um ponto de luz, há um ponto de salvação, há um ponto de graça, há um ponto de oportunidade. Que as pessoas que passem por essa calçada em frente a essa igreja entrem e sejam salvas. Que as pessoas que passem em frente à nossa vida entrem e sejam salvas em nome de Jesus. E que no dia da Tua volta, Senhor, nós possamos apresentar os frutos da nossa missão. Podemos apresentar diante de Ti de cabeça erguida, dizendo: este é o Senhor que eu aguardava, e por Ele eu trabalhei e trouxe essas almas. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados. Obrigado por seres Deus acima de todas as circunstâncias. No dia em que a perseguição vier ao Teu povo e nos afligir, faz-nos lembrar disso, que Tu és Deus sobre todas as circunstâncias. Que o nosso serviço não foi e não será em vão. E que um dia seremos levados daqui para um lugar onde finalmente também poderemos dizer: está consumado. Missão cumprida. Obrigado porque um dia Cristo cumpriu a Sua missão, para que eu, um pecador indigno, pudesse estar aqui falando disso. E pudesse também estar aceitando o convite para me unir a essa missão. Despede essa igreja na companhia dos Teus santos anjos, mas continua falando conosco através do Teu Espírito. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em